Meus irmãos, graça e paz, que Deus encha a sua vida de graça, repreenda todo o mal contra a sua vida, esteja sempre fortalecendo a sua fé a cada dia e ao longo dessa semana. Vamos continuar estudando os mandamentos de Deus para o seu povo, para Israel, né? E alguns desses princípios, se não a grande maioria deles, plenamente aplicáveis à nossa vida de cristão, tá? Embora os detalhes possam ter ficado na época em que eles foram dados, né, os princípios permanecem, são aplicáveis à vida dos cristãos, tá ok? Em algum dia desses aí para trás, demonstrei, né, fiz uma leitura de um texto do Novo Testamento junto com os irmãos da congregação, onde era o primeiro concílio de cristãos, né, o primeiro concílio dos seguidores de Jesus, onde eles tinham que resolver se as pessoas que se convertiam e não eram judias antes, tinham ou não tinham que fazer a circuncisão. A definição é de que não, a circuncisão era uma aliança física de Deus com os descendentes físicos de Abraão. Esses deveriam passar pela circuncisão. Quem não era descendente de judeu não precisava fazer circuncisão, que a circuncisão significava adesão integral aos 613 mandamentos da Torá, né? E não era, em última instância, necessário que, para ser salvo, se guardasse os 613 mandamentos. A pregação do evangelho é de que a salvação é pela graça e não pelo merecimento, pelo mérito e pelo merecimento de se cumprir e guardar as leis de Deus. A gente guarda porque ama, a gente procura guardar porque quer retribuir a Deus, se é que a gente pode, com a nossa adoração, com a nossa motivação, com a nossa devoção ao amor e à graça que ele nos oferece, né? E ali, no primeiro concílio, a ordem é que o povo se resguardasse de ídolos, de prostituição, de sangue e de carne sufocada, e o restante da lei tinham as sinagogas que todo sábado comentavam a respeito da lei, né? Bom, então vamos agora aos mandamentos e eu sempre lembro isso para vocês, que a lei foi dada por Deus ao povo de Israel através de Moisés. Moisés não é o autor das leis, por mais que se diga lei de Moisés, o nome de Moisés é atribuído ao texto, à lei, né? Porque ele é o intermediário, ele é o representante da lei diante do povo de Israel, por isso desse termo, mas ele não é de forma nenhuma o autor das ideias, o autor da lei, né? Ela foi dada por Deus, esse fato é narrado nas Escrituras, né? Esse momento em que Deus aparece, a glória de Deus aparece lá no Monte Sinai, faz com que todo o povo tema e trema diante dele, né? E é nesse momento em que se estabelece a aliança com o povo de Israel, e a aliança era o seguinte: vocês cumprem a minha lei e eu serei o Deus de vocês. E o povo concordou, está valendo, né? E, Moisés, você é o nosso porta-voz, você é o nosso porta-voz. Nós queremos ser servos desse Deus que nos livrou do Egito. E a gente vê que nunca Israel conseguiu ser fiel aos mandamentos de Deus. Então vamos prosseguir aí, relembrando do último mandamento, que era não permitir que os idólatras residissem em nossa terra, leia-se os judeus, né, a terra de Israel. Como a gente viu na última aula, Deus ia tirar o povo do Egito, que estava lá como escravo, e ia levá-los para Canaã. Canaã era uma terra que já estava habitada por pelo menos 7 nações, e 7 nações idólatras. Muito tempo antes da escravidão no Egito, Deus já tinha dito que a medida dos amorreus estava prestes a entornar, ou seja, era um povo idólatra, talvez cometesse diversas outras maldades, que já estava chegando no limite da tolerância, da paciência e da misericórdia de Deus. Era o momento, então, estava prestes a chegar o momento do juízo de Deus contra os amorreus e as demais nações idólatras que habitavam a terra de Canaã, e por conta dessas atitudes idólatras que Deus estaria desterrando, tomando a terra ali da Palestina desses povos e entregando para os israelitas. Por isso, então, que Deus sempre previne, parte dos mandamentos de prevenção contra a idolatria. E uma delas era essa: não permitir que os idólatras residissem
na terra de Israel, depois que Israel conquistasse todo aquele território, né? A base seria Êxodo 23, 33, né? Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Eu comentei na última aula que a convivência prolongada de duas pessoas, às vezes, mesmo que elas não se biquem muito, não se gostem muito, elas começam a se acostumar uma com a presença da outra. E daí, às vezes, algumas coisas parecem ser semelhantes e daí a pouco há um interesse na prática religiosa daquele que é monoteísta pela prática religiosa daqueles que são politeístas e idólatras. E isso, então, proibido de forma preventiva pela lei que Deus deu a Moisés. Vamos à próxima lei, então, a primeira proibição do dia de hoje, a proibição de número 30. Olha que interessante, isso é um princípio que que a gente deve trazer isso para a nossa vida cristã. Os judeus tratam isso como sendo uma aculturação, mas eu acho que o termo não é bem esse, assimilação cultural. Parece que a cultura, como os judeus os judeus conquistaram Canaã, mas por conta do seu pecado, da sua resistência à obediência à lei de Deus e à sua idolatria, veio Nabucodonosor, primeiro veio o rei da Síria e destruiu, espalhou os israelitas no mundo todo, né? Fez uma mistura lá e perderam-se, por assim dizer, 10 das 12 tribos. O pessoal não consegue distinguir quais seriam essas 10 tribos perdidas de Israel. 2 ficaram compondo o país do sul, o do norte chamava Israel, o do sul, houve uma divisão, né? Depois de Salomão, o país que era único transformou-se em 2, o norte chamou Israel, o sul chamou Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio, destruiu Judá, mas Judá conseguiu manter a sua identidade cultural, a sua língua e a sua religião, né? Mas os demais foram assimilados pelas nações. A pressão cultural dos outros países acabou fazendo com que eles perdessem o zelo pelas suas práticas rituais, religiosas, a sua língua foi misturada, né? E houve diversas tentativas de destruição da cultura judaica ao longo dos anos. Os egípcios, os assírios, os gregos, grandes perpetradores de ideais para poder destruir a cultura judaica e helenizar o mundo. Depois tivemos aí os romanos que destruíram o povo, expulsaram eles lá da Palestina, só voltaram aí nos anos 1900, quando os alemães também, a cultura nazista tentou acabar com essa cultura do mundo. Enfim, esse povo milagrosamente continua existindo na face da terra. Mas onde eles estão, os países em que eles estão sofrendo pressão cultural para abandonar a cultura deles, né? E dentro da cultura seguem os mandamentos que eles fazem questão de seguir, principalmente os ortodoxos, né, que levam ao pé da letra e faz com que os judeus ortodoxos sejam até muitas vezes ter uma aparência peculiar, né, ser curioso observar como vive um judeu tradicional. Mas vamos ao texto. Não adotar os hábitos e costumes dos descrentes. Então, existe um padrão ético de vida para o crente, nesse caso, principalmente o judeu, que tinha 613 normas de cunho social e religioso para poder obedecer, e que os faria muito diferente das outras nações. E aí, o que a gente quer? Estar na moda, fazer como os outros fazem, ser aceito enquanto indivíduo no meio da sociedade, no meio do grupo. Olha, não é para adotar hábitos e costumes dos descrentes, certo? Olha o texto aí, Levítico 20, verso 23. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causa-me repugnância. Era por se comportar como comportava que aquelas 7 nações que habitavam em Canaã antes estavam sendo expulsas por Deus da terra que eles sempre viveram. E Deus estava dando aquela terra agora para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, né? E se o povo de Israel se contaminasse e passasse a praticar as mesmas coisas que os seus antecessores idólatras praticavam,
Deus ia puni-los também, ia desterrá-los, só que Deus fez uma aliança que ele não poderia voltar atrás com Abraão, uma aliança incondicional de dar perpetuamente aquela terra aos descendentes de Abraão, né? E isso deu, de certa forma, segurança aos judeus, que mesmo que eles fossem expulsos da terra por idolatria, no dia em que o coração deles se convertessem, eles voltariam para a terra que Deus prometeu aos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que seria da descendência. Mas, enfim, a ordem é não aderir aos costumes dos descrentes. E isso a gente deve trazer para a nossa vida cristã, seja em qualquer época que estivermos vivendo, tá bom? As penas para quem adere à cultura do seu tempo, a despeito da cultura cristã ou da cultura que aderida, permitida ou até mesmo determinada pela lei de Deus, eram as chicotadas, tá? A proibição de número 33, olha que interessante, começa a apertar, já tratamos disso de maneira geral há 2 aulas atrás, 2 ou 3 aulas atrás, hoje de maneira mais específica, né? Não praticar a vidência. Dessa vez eu não trouxe imagens, mas os textos bíblicos que embasam estão aí. Não praticar vidência. Deuteronômio 18, verso 10. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique a adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria. A ideia de fazer presságio, pessoal, eu comentei isso algumas aulas atrás, mas aqui agora está de forma específica, você vê que nesse versículo tem várias atuações que são proibidas, várias condutas que são proibidas, e a questão do presságio é você tentar observar alguma coisa que possa te trazer um insight de que é para você fazer ou não é para fazer, vai dar errado, né? Então, por exemplo, passou um gato preto na minha frente, não posso ir porque senão vai dar má sorte. Olha, o pássaro preto começou a cantar ali e onde ele pousa é porque vai ter uma morte naquela casa, naquela família, hoje eu não posso sair de casa, né? Tinha uma novela de um tempo desses atrás aí na televisão, Caminho das Índias, não sei se alguns dos irmãos que chegou a assistir a novela vai se lembrar disso, mas tinha um rapaz muito dado a presságios, né? E aí o que acontece? Se ele abrisse a porta e visse um determinado tipo de cidadão atravessando a rua, se aquilo fosse a primeira coisa que ele visse ao sair para a rua, era um mau presságio, ele faria maus negócios, né? E por isso ele tinha que voltar para dentro de casa, trocar as roupas, tomar banho, né? Para poder tentar sair na rua novamente e ter um dia mais tranquilo. Ora, é proibido pela lei que a gente faça com que a nossa vida seja regida por presságios. Então, a lei está aí proibindo essas circunstâncias, tá bom? A proibição de número 31, não fazer adivinhações, que a gente já explorou, é tentar prever o futuro, né, com base em qualquer tipo de arte divinatória, seja leitura de mãos, seja leitura de cartas, cristais, água, nuvem, horóscopo, dados, tudo isso são práticas proibidas, né? A tentativa de antever o futuro é proibido. O texto é o mesmo, né? É o destaque que está no local diferente. Então, não é para poder queimar o filho em sacrifício, não é para praticar a adivinhação, tá bom? Aí, ó, Levítico 19, 26 também é mais claro e mais específico. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação e nem feitiçaria. Tá? Então, a prática da adivinhação ganhou destaque aí nesse versículo, que tem pelo menos 3 condutas que são proibidas. Então, lá na frente, a gente vai deparar com a proibição de não comer sangue, né? E tá aí as penas que são chicotadas para quem se permite consultar a essas formas de arte divinatória. Elas são proibidas, e já comentamos isso, porque elas fazem com que você não confie em Deus e pense que alguma coisa fora de Deus tem condições de guiar o caminho por onde a sua vida vai transcorrer, né? Primeiro que as escolhas são suas.
e o que acontece na sua vida é permissão de Deus. Tentar buscar descobrir o futuro ou tentar fazer encontrar presságios, fazer adivinhações, fazer feitiçaria, é tirar da esfera da mão do Todo-Poderoso algo que pertence a ele e imaginar que um outro algo domina o universo, que não seja Deus. Isso, querendo ou não, é uma idolatria sem uma outra imagem que exista. Ok? Então, vamos seguir aí. A proibição de não praticar adivinhação. A proibição de número 32. Não orientar nossa conduta pelas estrelas. Astrologia. Mais claro que isso, não tem. A astrologia, o horóscopo, a numerologia, são artes divinatórias que procuram fazer com que a pessoa possa orientar a vida dela da melhor forma, dia após dia ou época após época. É proibida claramente pela lei que Deus deu a Moisés. Olha aí, ó, se encaixa na prática da adivinhação também, tá bom? O outro aí, não permitam que se ache entre vocês quem queime o filho. Tem a questão lá dos presságios novamente, a adivinhação, né? A magia. A base é a mesma, o destaque que é diferente, embora aqui o destaque tenha permanecido no presságio, né? Erro na edição aí. Vamos seguir aí, a pena continua sendo chicotada. Mais uma proibição, a proibição de praticar a arte do encantador. A arte do encantador, já comentamos isso algumas aulas atrás, às vezes isso tem a ver com aquela pessoa que conversa com os mortos, né? que busca o contato, a orientação dos mortos. Eles chamavam isso de encantamento porque, de maneira sobrenatural, ou às vezes de forma enganosa, a pessoa que consultava o espírito dos mortos fazia com que saísse um som de algum lugar que o consultante entendia como sendo a voz daquele espírito de quem morreu para poder orientar a vida dela. Então, essa aí seria a arte do encantamento e claramente proibida pelas escrituras, né? Não permitam que, se a base é a mesma, né? Não permita que se ache entre vocês o quê? Quem faça encantamentos. Está claramente proibido aí. Ah, Diego, mas hoje o significado é outro. Essa prática de encantamento de hoje em dia também é proibida, né? A arte da macumba, a arte da magia para poder prender cidadão de tal, fazer um despacho assim, um despacho assado, esqueci como é que é a palavra, uma simpatia, né? São todas artes que lembram encantamentos e vão ter uma associação íntima aí com a prática da feitiçaria, tá bom? A pena para quem consulta um encantador é a pena da chicotada. Proibição 38. Não tentar obter informações com os mortos, ainda mais específica essa aí, né? Essa é a tradução, a nova versão internacional, e ela destaca muito claramente quem seja médium ou espírita. Algumas traduções mais antigas ou mais fiéis ao significado da palavra seria quem consulte os mortos, tá bom? É uma prática proibida, terminantemente proibida no texto bíblico, tá bom? A pena de chicotada. Olha o necromante aí, não consultar o necromante, a mesma ideia de quem consulta os mortos, tá ok? A pena para quem consulta os mortos não era claramente definida, mas, enfim, nesse caso, quando a pena não é definida claramente no texto, fica sendo aplicada a pena da chicotada, as 40 menos uma para poder não incorrer em excesso de punição, tá bom? Não consultar um feiticeiro, a base bíblica é a mesma, o destaque é que é diferente, e aqui que ficou sem dar o destaque para quem pratica a feitiçaria, para quem consulta quem pratica um feiticeiro, né? Pena chicotada. Já foi explorado esse versículo aqui, né? Não deixe, eu acho que é outra coisa, não praticar feitiçaria. Nós temos um versículo muito claro que diz que não se deixaria viver a feiticeira dentro do território de Israel, né? Então, se alguém do meio do povo de Israel se envolvesse com feitiçaria, se transformasse num necromante, num feiticeiro,
num idólatra, alguém que carregasse o povo de Israel para a idolatria, esse alguém deveria ser morto. E é isso que nós vemos que Saul, quando ainda estava mais ou menos são faz, ele expulsa de Israel todas as feiticeiras, todos os necromantes, todos os adivinhos, mas aí no fim da vida dele, quando o Espírito de Deus se afasta dele, ele deixa de ter as revelações de Deus, a voz de Deus através dos profetas, a condução, quando Deus se silencia para ele, se afasta dele, ele desespera e vai pedir apoio para uma feiticeira, a tal da feiticeira de Endor. E essa feiticeira, então, invoca o espírito de Samuel para que ela possa trazer, para que esse espírito, então, possa trazer orientações para Saul. Uma voz fala, né? Porque não é dito que o espírito é visto, mas o Saul identifica a voz que fala, talvez fale até pela boca da feiticeira, né? Como sendo a voz de Samuel, o profeta que já tinha morrido. Mas, em qualquer das hipóteses, o que eu quero chamar a atenção para você é de que, lembre-se, Saul, quando estava espiritualmente são, se é que podemos dizer assim, expulsou de Israel todas as feiticeiras, né, sob a pena de matá-las se elas continuassem no território. Aqui nós temos um problema de que boa parte dos crentes não consegue resolver porque, de fato, o texto não é claro. Quem falou com Saul? Foi um espírito maligno? Ou Deus permitiu que Samuel, de fato, viesse do mundo dos mortos para poder falar com Saul? Né? O texto não é claro. A tendência do cristão é de acreditar que isso é impossível, porque as parábolas do Novo Testamento dizem que é impossível alguém que já passou ao mundo dos mortos voltar para orientar aos vivos. Né? É a parábola do rico e Lázaro. E lá na parábola do rico e Lázaro, o rico, mesmo tendo uma vida de sabores, de alegrias, etc. e tal, como ele era um camarada que não era temente a Deus, foi para uma parte de punição no além. E ele quer voltar à vida para poder orientar, ou mesmo que espiritualmente, para poder orientar os seus irmãos que estavam seguindo o mesmo caminho e certamente viriam para um momento de punição, para o local de punição que ele estava vivendo. E ele, se conseguisse voltar para avisar, certamente os irmãos dele o dariam ouvido lá na parábola, né? E não caminhariam pelo mesmo caminho de destruição. Isso foi terminantemente negado por Abraão lá na parábola, né? O local chama-se Seio de Abraão, talvez Abraão fosse o mediador do que poderia acontecer ali, ele não permite a volta do morto. Isso, para a grande e esmagadora maioria dos cristãos, é uma evidência de que não se pode voltar dos mortos à vida, para orientar os vivos. E aí, nesse caso, então, abre-se um grande precedente para que os espíritos que voltem para orientar os vivos, na verdade, não são espíritos de pessoas, e sim espíritos mal intencionados, por que não dizer espíritos malignos, para poder confundir as pessoas e, às vezes, até trazendo ideias verdadeiras, tragam-nas simplesmente para confundir o verdadeiro servo de Deus, conduzi-lo à dúvida a respeito das Escrituras e conduzi-lo ao caminho sem volta da idolatria. Não é mesmo? Então, meus irmãos, vamos parando por aqui. Esse é o texto, né? A mesma base bíblica de não praticar a feitiçaria. Na próxima, quem pratica essa arte deveria ser penalizado com a morte por apedrejamento. Tá? A próxima aula, então, a gente vem com algumas ideias que são típicas e a gente vê isso muito claramente nos judeus ortodoxos, tá bom? Que tinham muito a ver ainda com a ideia da idolatria, era a questão de raspar os cabelos das têmporas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, te enche de graça e até a próxima aula. Forte abraço, meus irmãos.